Boa noite, mister. Aqui em cima, parabéns pela vitória. É bom, né, encerrar a passagem pelo Maracanã nesse ano com essa vitória, ainda mais um placar elástico. E eu queria que você compartilhasse com a gente e com os torcedores do Flamengo o que fica para a sua vida, para a sua carreira independente do que vai acontecer no ano que vem, dessa passagem no Maracanã, de cada jogo, de cada momento que você viveu nesse estádio nesse ano. O que fica marcado no seu coração? Bom, boa noite a todos. Curiosamente, começámos, eu como técnico do Flamengo, no Maracanã, começámos com um resultado contra o Goiás de 6-1 e acabámos hoje também com o resultado de 6-1. O que é que fica? Fica a história porque o Flamengo foi campeão deste Brasileirão. O Flamengo, desde que nós chegámos aqui no Maracanã, não perdemos jogo nenhum. Fizemos 80 e não sei quantos golos, batemos o recorde de distância entre o primeiro e o segundo classificado. Bom, tudo aquilo que estava como recordes, praticamente nós batemos tudo. E depois também fica o amor, o reconhecer o trabalho da equipa onde eu estou incluído, da forma apaixonante e vibrante que em todos os jogos a torcida do Flamengo coloca na equipa pela positiva. Isso vai ser um marco que nunca mais vou esquecer, não tenho dúvida nenhuma disso. E atrás, Bruna Deltia da Record. Eu queria que você falasse um pouco sobre o que você espera do último jogo do Campeonato Brasileiro, que você falasse um pouquinho também do Santos e principalmente do Sampaoli. O que você acha do treinador, que também é um estrangeiro aqui no Brasil? O que você sabe sobre ele? O que você acha do trabalho dele? Não tenho dúvida nenhuma que ele também é um estrangeiro no Brasil. Isso não tenho. Eu está-se empolgar um pouco o facto, ainda não sabemos quem é que vai ficar em segundo, não é? Pode ficar o Palmeiras, dos dois treinadores serem estrangeiros e fazerem comparações. Eu penso que estão completamente errados. Não façam comparações, porque os treinadores não são todos iguais, não são no Brasil, não são em Portugal, não são na Argentina, portanto isto não é tudo igual. Eu quero dizer agora, e também realçar o trabalho do treinador do São Paulo, como é óbvio. Foi um trabalho, não ganhou nenhum título, mas está ali a disputar o G4 e praticamente está ali a disputar a posição de número segundo classificado, que é muito importante. E nós vamos acabar o campeonato na Vila Belmiro, num estádio mítico para nós também, para os portugueses. Não podemos esquecer que a primeira equipa no mundo começou a lançar o nome do Brasil fora, foi o Santos de Pelé, não é? Eu era um menino, lembro perfeitamente disso. E portanto o jogo com o Santos vai nos servir de engancho, de ligação para a final não, para a meia final do Campeonato do Mundo de Clubes, com o Al Hilal. Volto a referir porque faltam 2 jogos, não é? A gente para jogar com o Liverpool primeiro tem que vencer o Al Hilal, e se eu confrontar um pouco o que as duas equipas do Al Hilal e do Liverpool, elas não estão, na minha opinião, não estão muito longe uma da outra, sabendo que o Liverpool é uma equipa também classificada em Inglaterra, onde todas as intenções do mundo coloca-se muito naquele campeonato, um bocadinho de show-off, na minha opinião, não é? Mas esta equipa do Al Hilal, nós vamos ter muita dificuldade para passar à final, porque eu sei o valor dela, fui eu que a montei toda,
e sei qual é a qualidade dos jogadores que têm. E, portanto, este jogo com o Liverpool vai ser este jogo com o Santos vai ser um jogo onde nós já estamos a pensar da competição para muitos jogadores que vão jogar nessa final. Vai descansar. Descansar é em casa a dormir, aqui é descansar. Perdão, aqui à sua direita, Renan Moura da Rádio Globo CBN. Eu sei que você acompanhou muito o futebol brasileiro antes de chegar aqui ao Brasil, e anos atrás a gente teve um campeonato com muitos placares de apenas 1-0. E hoje a gente observa o Flamengo pelos números conquistados, vários recordes. Você se sente o responsável pelo resgate daquele futebol brasileiro de tempo bem passado? E também uma segunda pergunta, a respeito até do Mundial, se você me permite. A gente tem ouvido um discurso muito alinhado, principalmente do Liverpool, né, que pode ser um adversário do Flamengo, de pouco conhecimento a respeito da equipe do Flamengo. Claro que eles vão se preparar para uma possível final contra o Flamengo, mas isso se deve ao quê? Há 38 anos que o Flamengo não chega a uma competição mundial? Respondendo pela última pergunta, normal a equipa do Liverpool ainda não se preocupar com o Flamengo, porque há muito tempo, ainda faltam quase 15 dias, mais de 15 dias, exatamente para aí 15 dias, portanto, eles também estão numa competição, estão no meio da época, portanto, na conquista do campeonato inglês. Vocês sabem, o Liverpool há vários anos, não sei há quantos, mas já há muitos anos que não é campeão inglês, portanto está a fazer do campeonato inglês, se calhar, o seu principal objetivo. E é natural, se me perguntar a mim se eu conheço a equipa do Liverpool, claro que conheço, não é? Ela estava na equipa da Europa, ainda tive acesso a ver muitos jogos do campeonato inglês, mas se me perguntarem a mesma coisa, mas já te versaste porque tu vais jogar com o Liverpool, eu direi zero, não vi um jogo do Liverpool, zero. Tenho tempo de ver, primeiro tenho que ganhar o Al Hilal. E sei quanto é difícil o Al Hilal, eu não tenho nada a me preocupar com o Liverpool. E aí sim, o Al Hilal eu sei que me tenho que preocupar. E quanto à tua outra primeira pergunta, desculpa. Eu tive a sorte de encontrar um grupo de trabalho, além da qualidade que tem, acreditou naquilo que nós trazíamos para os convencer, para partilhar com eles. E eles acreditam cegamente naquilo que fazemos durante os treinos, durante a semana, para passar depois nos jogos. E se resgatarmos isso para fazer uma comparação com o que era o futebol brasileiro ou com a seleção do Brasil, isso é derivado à qualidade que o jogador brasileiro ainda tem, não é? Como tinha no passado, e isso transformava com alguma facilidade a diferença. Só que o futebol nos últimos, vamos dizer muitos, não vou só dizer 10, nos últimos 10, 15 anos evoluiu numa maneira de metodologia de treino completamente diferente. E deixou de haver, não é? Deixou de haver aquelas equipas que só olhavam para o processo ofensivo, e deixou de haver aquelas equipas que só sobreviviam em função do individual dos jogadores. Hoje isso já não existe. E portanto, nós temos a privilégio de ter os jogadores com essas características, mas transportamos para eles outras coisas que têm a ver com o treino e com o jogo, com que faz a diferença. Mister, boa noite. Você teve agora o seu quarteto, vamos dizer, o quarteto mágico, né? Everton Ribeiro, Arrascaeta, também o Bruno Henrique e o Gabigol, chegando à marca de 101 gols, os 4 apenas. Isso é mais do que a maioria das equipes do futebol brasileiro no ano, né? Essa marca deles no ano. Eu queria que você fizesse uma avaliação, né, desde a sua chegada, desde a escolha do Arrascaeta e de tudo isso, todas as mudanças que aconteceram para chegar em um patamar tão alto. É muita coisa. Se tu estiveres a falar desse setor ofensivo, portanto, os 4 já estavam quando eu cheguei ao Flamengo, né? Só que eu
nós, pela ideia de jogo que temos, pusemos esses 4 jogadores a jogar completamente diferente e em posições diferentes. E com uma mobilidade tática também diferente. Fui à procura do talento deles. E portanto, isso depois vocês estão a ver os jogos e se todos nós sentimos, eu como treinador também, mas pronto, é natural que eu sinta, não é? Em qualquer momento esta equipa faz um gol, não é? Pela qualidade e pela velocidade que põe no último, naquilo que nós chamamos a zona da decisão. Isso também, para o treinador, torna-se mais fácil quando tu tens jogador com estas características, não só técnicas, mas são jogadores com muita velocidade. E então, deu esse score que acabou de dizer, não sei quantos gols, 101. Mas vocês fizeram uma retrospectiva também das equipas que eu trabalhei, que eu treinei, e vocês vão ver que todas onde eu tive, todas foram as equipas que mais golos marcaram, portanto, nos campeonatos de São Paulo, ou em Portugal, ou na Arábia Saudita, ou agora no Brasil, e a seguir, não sei para onde é que é, mas foi para onde o outro lado vai ser igual. Mister Flávio Vinick, Fox Sports. Eu conversei com o Zagallo agora e com toda a experiência, a bagagem dele, comandou a seleção de 70, ele disse que está encantado com o futebol que o Flamengo vem jogando, por isso ele veio assistir a partida hoje ao Maracanã e disse que você é um dos responsáveis por esse bom futebol. Quero saber se é significativo, simbólico para você saber desses elogios vindo do Zagallo. Eu não conheço mais o Zagallo pessoalmente, mas conheço cá está, não é? Devia jogar várias vezes a seleção do Brasil quando ele era o responsável. E portanto, o Brasil sempre foi uma equipa, estamos a falar em seleção, não é? Sempre foi uma equipa com magia ofensiva, porque a qualidade individual dos jogadores sempre a teve e continua a ter, e será sempre o país melhor formador do mundo de jogadores, não tenho dúvida nenhuma. Não vai haver hipótese de outro país poder ter mais jogadores de um momento para o outro aparecerem como o Brasil. Vocês sabem também como é que o Brasil é o país com mais exporta jogadores para o Brasil, segundo a Argentina, portanto para o mundo. E portanto isso tem a ver também com a formação que vocês chamam a base das equipas, a forma como trabalham, também tem a ver com a calendarização desses campeonatos sub-17, sub-20, sub-15, faz com que o jogador tenha uma evolução muito alta. E também, como eu disse, o jogador brasileiro é um jogador que te obriga a olhar sempre para a frente. Mas só que o futebol, como eu disse, hoje mudou, há 15 anos, mudou completamente. Hoje defende-se muito melhor, hoje tem que ter outros argumentos para além da qualidade ofensiva. E eu acho que isso conseguimos trazer para o Flamengo as duas coisas. Quando nós chegámos, eu ouvi alguns comentários, nós éramos uma equipa louca, uma equipa de risco, uma equipa não sei quantos, porque trouxemos uma ideia completamente diferente de defender. Boa noite, Jorge. Aqui à direita o William Godoy. Eu me recordo que após a partida contra o Santos, aqui mesmo na coletiva de imprensa, você disse que gostava de enfrentar time com 3 zagueiros. Aproveita a oportunidade que hoje você enfrenta uma equipe, com 3 zagueiros. Por que é bom enfrentar um time com 3 centrais? Nós só não goleamos o Santos com 3 zagueiros, não é? E a equipa do Santos não jogou muito bem com 3 zagueiros. Eu não me recordo, o menino estava a jogar pela central, a jogar pela esquerda, que fazia a dupla função de lateral esquerdo e de zagueiro, não era bem num posicionamento fixo de 3 zagueiros. Gosto de jogar, primeiro porque adoro o sistema de 3 zagueiros. No começo da minha carreira, eu joguei 10 anos, no começo da minha carreira com 3 zagueiros ou com 3 defesas, como que eram interpretados. Esse é exatamente que é o sistema mais difícil de pôr a jogar.
E quando tu pões 3 zagueiros, tu tens que perceber porque é que os pões, não é? Qual é a dinâmica que tu podes dar àquilo defensivamente e ofensivamente. E eu gosto porque quando temos bola sei com alguma facilidade como se pode entrar lá dentro. E por isso eu gosto de jogar contra equipas 3 zagueiros. Mister, boa noite. Raiza Simplício aqui, Flá TV. Temos as perguntas dos torcedores, dos internautas aqui que participam da nossa transmissão. O Anderson Cunha, ele quer saber, depois de uma grande temporada como essa que o Flamengo fez, ganhando o Brasileirão, Libertadores, o que se pode esperar da próxima temporada e como você avalia o elenco do Flamengo para a próxima temporada? Se falta alguma peça, enfim. E uma pergunta agora do Evandro Marques, ele fala o seguinte, ele fala: Mister, só se vive uma vez, por que não seguir dando alegrias ao Brasil com seu carisma e com seu talento também? E quem sabe na seleção brasileira? Não, eu acho que vocês também têm, nós temos uma máxima, eu tenho uma máxima que é que normalmente diz: equipa que se ganha não se mexe. Eu penso exatamente ao contrário. As equipas que se ganham têm que se mexer. E portanto, a equipa do Flamengo não é como não é nenhuma equipa do mundo, não é? Perfeita, não tem um elenco, não tem um plantel perfeito. Tem virtudes e tem defeitos. E o facto de este ano, faltando uma competição, ter feito um percurso histórico, vai ficar na história, não é? Não quer dizer que não possa melhorar, porque tem tudo para poder melhorar, porque está num clube que já não é vendedor, é comprador, penso eu. E portanto isso dá-lhe algum direito a poder formar um plantel mais forte que este. Seja o treinador que for. O treinador nunca sabe o dia da manhã. Nunca. A minha vida, é verdade que eu não tenho, como treinador, não tenho levado, não tenho tido, não sei se vocês chamam chicotadas psicológicas, quando se muda treinador. Nós em Portugal chamamos uma chicotada psicológica, quando se muda treinador. Eu na minha carreira também já tive, não há ninguém que não tenha. Não tenho tido muito, mas estou sempre preparado para isso, sempre. Pela positiva, ou seja, a ganhar, e a ganhar é sempre o treinador que decide se vai embora. A perder, são os diretores que decidem que ele tem que ir embora. Portanto, ele está sempre em cima do muro, não é? Ou cai para um lado ou cai para o outro. E portanto, exatamente isso. A minha carreira, eu não me iludo. Tenho 20 e tal, quase 30 anos de treinador. Aqueles que nos aplaudem quando tu não ganhas fazem ao contrário. Em todo o mundo é assim. Agora, o que é verdade é que eu nunca senti uma torcida e uns adeptos que me dessem tanto carinho e que de certa forma está a mexer comigo, não tenho dúvida nenhuma. Mas sei que amanhã é assim. Eu não me esqueço, o domingo passado, quando jogámos com o Ceará aqui, uma outra jogada do Rodinei, passaram logo como é que se diz, a xingar, não é? Uma equipa que não pode ser xingada. Uma equipa que joga a este nível, seja quem for, não podem apontar um nome a um jogador, não podem. Quando um jogador do Flamengo não está tão bem, não podem. Tem que ter a mesma paixão como tem agora para o Arão. Quando eu cheguei, ele nem podia tocar na bola.
não é? Quem ama os seus clubes é assim. Quem está apaixonado, quando ganhas, aplaude, no dia que não ganhares, vai-te xingar, vai-te assobiar. Boa noite. Eu queria que o senhor comentasse mais uma marca importante que o Flamengo conseguiu hoje. Com a vitória de hoje, o Flamengo chegou a 73 pontos sob o seu comando. Ou seja, só com os pontos conquistados no seu comando, o Flamengo hoje seria líder do brasileiro com 2 pontos de vantagem sobre o segundo colocado, Santos. Desculpa, eu não percebi bem. Só com os pontos conquistados. Sim, já fiz essas contas, sim. Teria se transformado em líder hoje. Sim, só desde a minha chegada, sem precisar dos outros jogos. Seríamos líderes. Foi uma caminhada muito convincente e muito forte. Os nossos rivais não nos conseguiram acompanhar. Começámos a criar a onda, não é? A onda foi crescendo e andámos sempre a surfar lá em cima da onda, não é? E isso, o grande mérito disso é dos jogadores. Mister aqui, lado direito, boa noite, Bernardo Maio, Jornal Globo. Parabéns pela vitória. Eu não sei como foi em outros lugares onde o senhor trabalhou, até por isso tenho interesse em ouvir suas opiniões sobre o interesse que esse Flamengo parece despertar em políticos aqui do Brasil. Hoje nós tivemos a presença do presidente Jair Bolsonaro, na final da Libertadores nós tivemos o governador do Rio de Janeiro no ônibus do Flamengo no campo, após o jogo. O senhor já foi homenageado na Câmara dos Vereadores, passou mais de 2 horas aí ouvindo discursos e falas, enfim. Isso, na sua avaliação, é comum, é normal ou é um pouco exagerado? Essa tentativa dos políticos está sempre perto do time do Flamengo. Obrigado. Não, o desporto faz parte, e neste caso o futebol, faz parte de qualquer sociedade do mundo. O futebol é o meio cultural em qualquer parte do mundo, e no Brasil muito mais faz parte da vida dos cidadãos e da paixão que têm pelos clubes e pelo futebol. E quando alguém politicamente vai ver, sei lá, o Flamengo ou outra equipa qualquer, como cidadão tem todo o direito de ver. Não associo isso a qualquer jogada política. Associo isso a uma normalidade que é no Brasil e em qualquer parte do mundo. Em Portugal eu estou habituado a ver o Presidente da República, o Primeiro-Ministro ao lado dos presidentes dos clubes, só que não é só do Flamengo, é de vários, não é? A ver os jogos. Faz parte da sociedade o desporto, neste caso estamos a falar do futebol, e se eu sou apaixonado pelo futebol, sendo Presidente da República ou sendo Primeiro-Ministro, não é? Não vou ao futebol, porquê? E mais, na Câmara que você está-me a falar, onde eu fui homenageado, eu dou os parabéns aos vereadores todos que estavam lá. Sabe porquê? Sabe? Porque não tiveram medo de assumir politicamente. Eles disseram, eu sou do Flamengo, eu sou do Vasco. Não tiveram medo. Isso, para mim, mostraram que foi um ato, uma intenção de me homenagearem por aquilo que eles achavam, mas também senti um ato político muito forte de poderem se assumir ali, que é onde eles são representantes, vereadores dos partidos que são, assumirem sem receio nenhum de dizerem que são do grupo que são. E portanto, para mim foi o contrário. Para mim foi encontrar, foi juntar o amor do clube, ou se quiser chamar a clubite, com o futebol. Está ligado, como está com o vôlei, como está com outras modalidades. Acho que isso faz parte da vida de qualquer país. Mister Felipe Viana, Rádio Esporte Metropolitano. O senhor foi em Portugal, esteve lá, ganhou tudo quanto é tipo de título, com o Benfica, o Sporting. Foi na Arábia, treinou o Al Hilal
também foi campeão, veio ao Rio com o Flamengo da mesma maneira. O que motiva aí o senhor, o que faz o senhor pensar num próximo desafio? Qual seria o próximo desafio para o Jorge Jesus? O que o faria, que convite o faria pensar em entrar num novo desafio? Talvez um grande da Europa? O que o senhor pensa? É assim, eu estou no meio clube, estou um dos maiores clubes do mundo, não é? Um continente diferente, vem à procura de títulos que na Europa não conseguia ter, não é? Não tinha hipótese de ganhar um campeonato do Brasil, não tinha hipótese de ganhar uma Libertadores, agora tinha hipótese de estar no campeonato do mundo, não é? Como está uma equipa da Europa, não é? Dos 6 continentes, uma é da Europa, que é o caso do Liverpool. E portanto não posso fazer uma diferença de um grande clube. Não é o clube, estou eu, não é? Agora o que é que me pode levar a mudar de projeto depois de ganhares o que ganhaste no Brasil? O que é que te falta mais ganhar? Talvez uma Champions, mas para chegares, para seres, para ganhares uma Champions, tens de treinar na Europa. Já vou dizer uma a mais, 5 equipas. Há 5 que ganham, as outras nunca ganham. Chegam lá, mas não ganham. Já não é mal chegar lá. Boa noite, Mr. Rodrigo, da Rádio Nacional da TV Brasil. Uma equipe como o Flamengo, que chega com esse nível de entrosamento, fazendo 86 gols no Campeonato Brasileiro, 90 pontos. O pior inimigo do Flamengo é o próprio Flamengo. Eu pergunto isso porque na saída, falando com alguns jogadores, já falando sobre o Mundial, muitos repórteres perguntam, mas o Liverpool é poderoso, tem 7 dos melhores jogadores do mundo, enfim. E todos com um discurso dizendo que não, que é um jogo de igual para igual, que o Flamengo pode sim, porque aqui no Brasil a gente tem uma certa, no passado, não sei se o senhor já ouviu falar, da síndrome de vira-lata, um certo complexo de inferioridade em relação aos europeus, principalmente o futebol. E a gente tem a impressão que esse fosso técnico entre os clubes da Europa e dos clubes sul-americanos aumentou muito nos últimos tempos. Inclusive, o último campeão foi o Corinthians. Eu queria saber a sua opinião. Complexo. Se a gente olhar para a seleção, para as seleções, é verdade que o Brasil já não ganha há muitos anos uma Copa do Mundo, mas tem 5. Isso é um pouco disso, não é? O futebol mudou, transformou-se nos últimos 15, 20 anos completamente a maneira de trabalhar. E isso fez com que o poder que havia do futebol brasileiro começasse a ser mais equilibrado, com equipas, muitas das quais sem tanto talento individual, mas mais talento coletivo. E o futebol hoje, tudo o que é talento coletivo tem tanta importância quando tu sabes passar isso aos jogadores, como tu teres bons jogadores com talento individual. E esse complexo, entre aspas, estão para dizer, não sei, não é? A maior parte dos jogadores brasileiros não é por acaso que saem do Brasil e chegavam iam para a Europa, e quando chegam à seleção, neste caso brasileira, têm outra forma de olhar para o jogo, e não direi que são melhores, mas conhecem melhor o jogo, e portanto é verdade que na Europa trabalha-se de uma maneira diferente as equipas de futebol. Agora também é preciso fazer aqui um parênteses, não é? A Europa é uma escola Europa, mas quais treinadores? A Europa está cheio de treinadores, há lá treinadores ao pontapé. Não escolhe lá 5 bons. Mas há uma dificuldade. Todos são iguais. Então não pensem que na Europa está lá o super sumo. Está lá o super sumo, está lá alguns bons. É? E também estás num campeonato que é transmitido para todo o mundo, não é? Vendem-te o produto muito bem, não é? Se tu vis um jogo
do Campeonato da Inglaterra, de duas equipas que jogam do oitavo para baixo, aquilo até dá sono. Não dá sono, sabes porquê? Porque o estádio tem um cenário muito bonito. Agora jogarem, bola. Não são todos. Tá? Então boa noite a todos.